Quem é aquela menina ali que chegou? CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos estudar hoje o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Item 5. Porém, eu vou ler o item 1 para fazer a prece. Ou melhor, o item 1, isso. E o item 2, e vamos fazer a prece. Item 1. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Mateus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que tendes fome agora, porque sereis saciados. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Lucas. Mas ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorareis. Ajuda-nos, Jesus, a compreender estas palavras, a compreender a análise que o mestre Kardec fez dessas passagens do teu Evangelho. Envolva-nos e permita a presença amiga dos nossos benfeitores espirituais, dos guias da nossa casa de amor. Em nome, então, do altivo, em nome do mestre Kardec, do mestre Denis, em nome da coluna de espíritos que dirige o SEAP, em nome do amor, do nosso amor, pedimos então uma permissão a Deus e a Ti, Jesus, acima de tudo, para iniciarmos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Então, sob as bênçãos de Jesus e desses guias, vamos iniciar nossa análise. Nós estamos no item 5, quando fala das causas atuais das aflições. Vamos analisar o item 5. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode-se então dizer que o condenado sofre as consequências do que fez. Mas a lei não alcança e nem pode alcançar todas as faltas. Ela pune mais especialmente aquelas que causam prejuízos à sociedade e não as que causam danos àqueles que as cometem. Deus, porém, quer o progresso de todas as suas criaturas, eis porque não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, nem uma única infração à sua lei, que não tenham forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos desagradáveis, de onde se conclui que tanto nas pequenas como nas grandes coisas, o homem sempre é punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos consequentes ao erro cometido são para ele uma advertência do mal que fez. Dão-lhe a experiência, fazem com que ele sinta a diferença entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que foi para ele uma fonte de mágoas, sem o que não teria nenhum motivo para se emendar. Confiante na impunidade, ele retardaria seu adiantamento e, por consequência, a sua felicidade futura. Então vamos dar uma analisada aí nesse trecho. Ele fez uma analogia com a lei dos homens. Tem a lei de Deus, tem a lei humana. A lei humana pune algumas faltas, né?
principalmente quando você comete contra a sociedade. Normalmente é contra a sociedade. Você tem um código penal. Se você roubar um carro, você vai preso. Se você matar, vai preso. Traficar, vai preso. Ou deveria ir, né? Hoje, vai preso. A lei humana pune. Agora, as faltas contra você mesmo, não tem. No quartel, você que é militar, o militar errou. Tem lá o RDAR na aeronáutica, o RDM na marinha, no exército o RDE. Tem um regulamento que vai fazer, vai analisar, né? Tem as atenuantes, tem as agravantes. Quando quer ferrar com o camarada, mete agravante, né? Mas sempre tem que ter atenuante também. E julga. Você ficou preso muitas vezes? Olha lá, o baixinho ficou preso. Pisou na bola, fica preso. Tudo bem. Mas a lei humana não atinge as faltas cometidas contra você mesmo. Por exemplo, o suicídio. O suicídio é uma falta grave, gravíssima diante da lei de Deus. Mas a lei humana não pune o suicida. Mas a lei de Deus, sim. Olha a lei incorruptível. Porque a lei está visando a alma, o espírito imortal, a lei de Deus. A lei humana está visando o corpo, a matéria. Ele não está vendo lá no além. Ele não tem um código penal da vida futura. O homem carnal não tem. Quem tem é Deus. E Jesus disse mais, disse que a lei está na consciência. Se a lei está na consciência, na nossa consciência, nada se apaga. Nada. Um pensamento que você emite contra alguém, ele é punido, você é punido diante da lei de Deus. Um pensamento maldoso, uma fofoca, seja lá o que for, a lei não deixa passar. Naqueles casos de EQM que vocês já ouviram falar, EQM é estado de quase morte. O camarada bota um pé lá, outro cá, né? Ele sai do corpo, em alguns casos é dado como morto, né? O médico atesta ali o óbito, mas o indivíduo volta, o espírito volta ao corpo e anima o corpo. E vários casos foram analisados. E dentre algumas coisas que acontecem, que é comum a todos, ver um túnel, entrar num túnel, enfim, eles descrevem, todos eles, sem exceção, uma rebobinação, se podemos dizer assim, da vida. Eles lembram em alguns segundos toda a vida, toda a existência, em alguns minutos. Tudo que fez, até um pensamento que você emitiu contra alguém. Um pensamento. Ele lembra. É aí é que está o juiz. Aí é que você vai... Que na verdade quem pune é a lei, existe a lei. Mas quem vai punir é você mesmo, é a tua consciência. E se você não quiser, não, vou deixar isso para lá, não quero saber disso não. Empurrar para baixo do tapete, igual a gente faz aqui, você não ascende. Você não consegue entrar em determinados lugares. Lugares de elevação você não vai. Você vai ficar por aí no mundo. Mas você não vai conseguir subir. A gente estudou aqui ainda agora lá o caso do suicídio do Leonel e da família dele. Para onde que eles vão? Para algum lugar bom? Não, a consciência está pesada. Eles estão num estado de perturbação violenta. E a lei humana não está nem aí para isso. A lei humana, em alguns países, aqui mesmo no Brasil, pode não ser oficializada. A pena de morte. Como se mata aqui no Brasil? Não é?
E por que o camarada mata o outro? Por que o cidadão mata um outro cidadão? Discutir com mentira. A mentira vai e me mata, me dá um tiro. Deixar você ganhar essa, tá mentindo. Discutir ali, eu chamei ele de mentira, ele não gostou. Né? O meu nome é Ângelo. Aí eu insisto, o Ângelo vai e me mata. Me tira a vida. Ele estabeleceu a pena de morte para mim. É ou não é? Não tem a pena de morte? Eu vou para o mundo espiritual e o Ângelo também. O Ângelo vai fugir. Ele vai se mandar. A polícia não vem aqui. Ninguém acha mais o Ângelo. Ele vai lá para a terra dele. Vai lá para... Não pode nem ir para lá, porque lá vão te achar, hein? A Angra dos Reis vão te achar. Aí ele vai lá para o Nordeste. Aí ninguém acha mais o Ângelo por lá. Lá ele toma outro rumo na vida dele, vai fazer, ninguém achou. Ângelo morre de velho. Nada acontece com o Ângelo. A minha família tá, eu quero é justiça. Que justiça nada. Vocês querem é vingança. Ninguém acha o Ângelo vai embora. Ângelo morre. Fica no plano espiritual, não quer nem saber, não é ruim mesmo. E matei aquele cara, não valia nada mesmo. Foi um bem para a sociedade, já para lá. E eu segui minha vida também. Vamos supor que eu perdoei, não quero mais saber dele. Tomei meu rumo. Ângelo reencarna. Quando ele reencarna, ele esquece do crime que cometeu. Passa outra vida aqui, nasce de novo, não acontece nada com o Ângelo. O Ângelo continua o mesmo por aí. Ângelo desencarna, aí nem lembra, nem quer nem saber. Passa 100, 200 anos, aí que ele esqueceu mesmo. Mas a marca está lá. O dia que ele se arrepender e ele vê assim, não posso fazer coisa errada mais, eu tenho que ajudar as pessoas, eu preciso ser um homem de bem. Tudo bem, vamos trabalhar aqui, vai trabalhar no mundo espiritual como espírito, ajudando as pessoas. Ele nem lembra que matou, e eu muito menos, eu já passou aí 200, 300 anos. Aí o Ângelo começa a trabalhar, tem vontade de melhorar. Poxa, eu queria ir para aquele lugar ali que é bom, queria melhorar ainda mais, mas ele não consegue ir. Ele não consegue, porque ele tem uma marca ali. Aí vão analisar, como aconteceu lá com aqueles amigos que o André Luiz narra. A marca deixa um peso no perispírito dele, um peso específico. Aí vão analisar, quando analisar, faz o Ângelo voltar atrás, lembrar, ele, putz, matei o Newton. Lá atrás, tem 300 anos que eu matei o Newton. Pô, e agora? Agora tu vai ter que voltar, né? Expurgar essa marca que está aí, vai ter uma doença aí no mesmo lugar, vai ter que acontecer alguma coisa para você se livrar disso. É assim a lei. A lei de Deus é incorruptível. Não passa nada. Porque quem analisa tudo é a nossa consciência. Tá. Pode ser assim, ó, ele me matou, me deu um tiro no coração. Ele pode, pelo trabalho no bem, sofrer um problema cardíaco. Ninguém precisa dar um tiro no coração dele. Ele não vai morrer e escandalizar todo mundo, porque ele já é bom, está se moralizando, melhorou muito. Então ele vai ter em casa, tranquilo, no quarto dele, e ele vai conseguir resgatar o que ele fez lá atrás. Ele vai fazer isso porque a consciência dele pede. Entendeu? Um exemplo claro, eu peguei um exemplo fictício aqui. Os dois amigos que trabalhavam lá numa zona inferior, lá no Umbral, mas eles eram bons, já estavam ali há mais de 40 anos servindo, ajudando. E chega uma época que eles perguntam lá ao
superior deles, por que a gente está aqui, a gente não melhora, a gente não ascende? Outros passaram por aqui e logo ascenderam a outras regiões mais elevadas, e a gente já está aqui há muito tempo, por que não somos convidados? Foi levado o pedido para o mais alto, foi atendido, foram analisar. Há 300 anos atrás, já tinha passado 300 anos, eles empurraram os camaradas de uma ribanceira, do morro que tinha, uma ribanceira, e mataram os camaradas. Eles pertenciam ao exército de Joana d'Arc e tomaram o posto daqueles que eles mataram. Eles mataram para tomar o posto deles, entendeu? Cara, tudo guerreiro mesmo, tudo casca grossa, ficou tudo por lá mesmo, o tempo passou, ó. Depois eles se arrependeram, foram ser trabalhadores, mas a marca estava ali. Aí diz que eles reencarnaram e eles iam desencarnar na queda de um avião. Entendeu? Então vamos lá, alguma pergunta mais? Nenhuma colocação? Só no corpo. A reparação só se dá no corpo físico. A experiência, porém, algumas vezes, vem um pouco tarde, quando a vida foi desperdiçada e perturbada, quando as forças foram gastas e o mal não tem remédio, o homem então passa a dizer: se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantos erros teria evitado. Se eu pudesse recomeçar, agiria totalmente diferente, mas não há mais tempo. Muitos dizem assim, né? Não há mais tempo. Carlos estava aí de manhã falando sobre isso. Como o trabalhador preguiçoso que diz, perdi minha jornada, ele também diz para si mesmo, perdi minha vida. Porém, a mesma forma que para o trabalhador o sol nasce no dia seguinte e uma nova jornada começa, permitindo a ele recuperar o tempo perdido, para o homem também, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual ele poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Aí só uma nova reencarnação. Está entendendo, Ângelo? Tá difícil isso aí? Então nós vimos aí com o 5 as causas atuais da aflição. Por que nós sofremos agora? Nós sofremos agora porque a gente fez alguma coisa de errada no passado. O 5 complementou o 4. O 4 foi muito interessante. Agora nós vamos entrar no item 6, que vai falar das causas anteriores das aflições. Causas anteriores. Por que tudo aqui foi falado das causas atuais. Eu sofro agora porque eu fiz coisa errada agora. Isso que a gente discutiu. Como ele disse aqui, ó, a lei humana atinge o que a gente fez para a sociedade. Então a gente vai pagar agora. Eu fiz coisa errada, vou ser preso. Nós vimos no item 4, aqui, quantas mães choram porque não deu educação ao filho. Quantos casamentos errados porque o que houve ali foi interesse, não tinha amor. Quantas, como ele colocou aqui, ó, se a gente buscar a origem dos males terrenos, nós vamos ver que é tudo consequência natural das escolhas erradas que a gente fez. Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, quantas desavenças e discussões teria sido evitado se tivesse menos suscetibilidade, por aí vai. Então, foi as causas de hoje. Hoje eu sofro porque eu fiz isso. Você não sabe de dores que você está tendo agora porque você fez bobagem?
fez bobagem. No outro dia você falou comigo, perdi uma porção de oportunidade, não foi? Eu poderia ter aproveitado, fui rebelde. Hoje você sofre a consequência da tua rebeldia. Agora, tem coisa que acontece que você não fez agora. Nasceu com um câncer. Por que eu fiz para nascer com um câncer? Tive um problema sério de um tumor. O que eu fiz para ter esse tumor? Aí se não foi nessa vida, é uma causa anterior. É isso que ele vai falar agora. Causas anteriores das aflições. Entretanto, se existem males dos quais o homem é a principal causa nessa vida, existem outros aos quais, pelo menos aparentemente, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como fatalidade. Não tem coisa? Putz, aconteceu isso comigo, eu não estava aqui para fazer isso. Eu estava vendo a moça aí, aflita com a filha que sofreu um acidente de carro. Está no hospital. Poxa, estava fazendo pega. O carro estava com um monte de gente que bebeu. Felizmente ela não bebeu. Quem se deu mal foi ela. Agora, aí bateu, pronto, acabou com o carro, está hospitalizada, quase morreu, vai fazer cirurgia. De quem é a culpa? Dela, né? A bobagem que ela fez agora. Bobagem que fez agora. Causa atual da aflição. Mas tem coisa que acontece com a gente que não tem culpa. Aconteceu. Aí ele vai dizer aqui, ó. Tal é, por exemplo, a perda de entes queridos e a daqueles que sustentam uma família. Pô, morreu a minha esposa. Que dor. É uma coisa que aconteceu, uma fatalidade. A morte é fatal. Por que aconteceu? Por que eu tinha que ficar sem a Lourdinha agora? Por quê? É uma expiação. É uma prova, é uma expiação. Tais são ainda os acidentes que nenhuma precaução poderia impedir. Você está andando na rua, caiu uma telha na sua cabeça, você ficou aleijado. Aqui a gente tem um garoto que ele é especial. Já está com seus 40 e poucos anos. Porque fica toda hora assim. Sabe o que aconteceu com o menino? Ele pegou a pipa do pai e rasgou quando tinha 3 aninhos. Correu. O pai deu um chute nele, que ele caiu num buraco. Tinha uns ferros lá, ele bateu com a cabeça. E o pai não estava nem aí. Continuou lá, não levou nem para o hospital. A mãe que foi levar. E ele nunca mais foi uma criança normal. É uma criança especial. Agora, por que ele passou por isso? O outro foi instrumento da lei, o outro ignorante, né? Mas ele teve uma encarnação toda, já está com seus 40 e poucos anos, desde os 3 ou 4 aninhos, e ele é especial. Onde foi? Ele teve culpa? O escândalo há de vir, mas ai daquele que é motivo de escândalo. Certamente aconteceria alguma coisa com ele no decorrer da vida. Não precisava o outro ter uma atitude daquela. Mas ele devia a lei. E quando foi que ele infringiu a lei? Como criança não tem como fazer isso, foi numa outra vida. E aí são casos e casos. Os reveses da fortuna. Quanta gente perde tudo. Nós conhecemos alguns casos. A pessoa tem os seus bens materiais, perdem tudo. Os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência,
as catástrofes naturais, as enfermidades de nascença, principalmente aquelas que tiram de tantos infelizes a possibilidade de ganhar o pão da sua vida pelo trabalho, as deformidades físicas, a idiotia, o cretinismo, etc, etc, que não dependeu da pessoa. Aqui vinham o Roberto era paralisado aqui de um lado, né? O Roberto morava aqui perto, aqui na comunidade. Ele saiu daqui do Rio, foi para longe, por isso que ele não veio mais aqui. Foi na casa dele no outro dia saber, porque ele sumiu em outro lugar. Ele disse que estava dentro de casa. Ele sempre foi muito trabalhador. Ele estava dentro de casa. Teve uma discussão lá na rua, ali também na comunidade. Alguém deu um tiro. O tiro pegou ele lá dentro de casa. Alijou. Fez um monte de cirurgia. Tem dor até hoje, né? Um braço paralisado, uma perna também. Ele já está assim, estava assim já há muitos anos. Ele disse que tinha uns 17, 18 anos, era jovem. Já está com seus 50 e poucos anos. Mesmo assim trabalhava, catava ali as latinhas dele, tinha um ferro velho, tinha um carro lá. Aí o pessoal que toma conta ali da área disse, agora isso aqui é nosso, não é mais teu não. Expulsou ele de lá. E tudo que está aqui passa a ser nosso. Não quero dizer o nome, mas vocês estão entendendo o que é, né? O camarada já é pobre, aleijado. Quando estava se fortalecendo ali com o trabalho estava mantendo direitinho, acontece aquilo. E antes de acontecer isso, a esposa ficou doente, nós fomos lá algumas vezes, da Paz. A esposa ficou acamada, teve um problema sério, um câncer sério, ficou acamada um tempão, alguns meses, e morreu. Quanta dor que não dependia dele. Não dependia agora. E ele, gente boa. Ele era gente boa, um cara legal, nunca reclamou. Nunca reclamou. Estava pintando ali no outro dia o portão, não, deixa eu te ajudar, com aquele bracinho dele. Fui pintar lá o portão, fiquei com a perna, eu falei, não, cara, não, deixa, isso aqui eu faço, Lioto, isso aqui eu faço, é bom que me distrai. São os reveses da vida que não dependem de você. Mas se isso aconteceu agora, e se Deus é justo, se Deus é justo, não, Deus é justo, a causa foi em outra vida. A causa foi em outra vida. Aqueles que nascem em semelhantes condições seguramente não fizeram nada nesta vida para merecer, sem compensação, uma sorte tão triste que não poderiam evitar, que são incapazes de mudar por si mesmos e que os coloca sob a dependência da caridade pública. Por que, pois, seres tão desgraçados, enquanto que ao lado, sobre o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos? Né? Pô, tudo dá certo para esse pessoal daqui, tudo bem. E para mim? Minha família está toda bem, mas eu não tenho culpa disso. Não foi nessa vida, foi em outra vida. O que dizer, enfim, dessas crianças que morrem com muito pouca idade e que da vida só conheceram o sofrimento? Esses são problemas que nenhuma filosofia ainda pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, na hipótese de que a alma fosse criada ao mesmo tempo que o corpo e que sua sorte estivesse irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes sobre a terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para sofrerem tantas misérias neste mundo e merecer no futuro uma recompensa
ou uma punição qualquer, porquanto não puderam fazer nem o bem nem o mal. No entanto, em virtude do axioma, todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, como a causa sempre precede o efeito, já que ela não está na vida atual, deve ser anterior a esta vida, isto é, pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, Deus não pune bem o bem que se fez, nem o mal que não se fez. Portanto, se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, nós fizemos em outra. Esta é uma alternativa a que é impossível escapar, na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. Então, ô Ângelo, não tem como você entender justiça de Deus se você não entender reencarnação. Não tem. Nenhuma outra doutrina explica isso, nenhuma religião do mundo explica isso. Ninguém. Só se entender reencarnação. Ah, isso aí é a consequência do que você fez lá atrás, na outra vida. Você não lembra, mas você fez. Aqui tem um grupo, Dona Meca, aqui perto. Várias crianças, todas elas nasceram com defeitos físicos. A grande maioria em cadeira de rodas. Todos tortos, alienados mentais. Os pais abandonaram. Eles ficaram ali. O que foi que eles fizeram para aquilo ali? Ah, porque Deus quis. Porque Deus é esse que quis aquilo. Suicídio. Mas além de se suicidar, ainda nasce com o corpo daquele jeito. Misericórdia de Deus, amor de Deus. Que quem faz o corpo é a mente, a forma é o perispírito. E um corpo daquele é um alívio muito grande para as dores morais que eles sentem. Ali eles esquecem o passado. Estão se fortalecendo para uma nova encarnação. Entendeu? Vamos caminhando aqui, mais um pouquinho. Alguma coisa, Gabriel? Portanto, o homem nem sempre é punido ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências das suas faltas. A prosperidade daquele que é mau é apenas momentânea, e se ele não sofrer hoje as consequências dos males cometidos, sofrerá amanhã, porquanto aquele que sofre está resgatando os erros do seu passado. A desgraça que à primeira vista parece imerecida tem, pois, a sua razão de ser, e aquele que sofre sempre pode dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Está aí. Interessante, né? Só entendendo a reencarnação. Aí vem aqui o item 7, nós estamos com 35 minutos, vamos mais um pouquinho. Tanto os sofrimentos devido às causas anteriores, como os resultantes das faltas atuais, são muitas vezes a consequência natural da falta cometida, ou seja, por uma justiça distributiva, rigorosa, o homem sofre o que fez os outros sofrerem. Se foi duro e desumano, poderá a seu turno ser tratado desumana e duramente. Se foi orgulhoso, poderá renascer em condições humilhantes. Se foi avaro, egoísta, ou fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com seus filhos, etc, etc, etc. A gente vê naquele belíssimo romance há 2000 anos, o senador Públio Lentulus renascendo como escravo. Pô, por que eu vim escravo? Eu abusei do humano, como ele abusou lá. Por que eu sou pobre? É necessário passar pela prova da pobreza.
Mas muitos abusamos como quando tínhamos a riqueza, éramos egoístas. E agora eu sou pobre e ninguém me ajuda. Nunca ajudei ninguém, também ninguém me ajuda. Assim, pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório, explicam-se as anomalias que a divisão da felicidade e da infelicidade apresenta entre os bons e os maus aqui em nosso planeta. Essas anomalias só existem na aparência, porque são consideradas apenas sob o ponto de vista da vida presente. Porém, se nos elevarmos pelo pensamento, de modo a abranger uma série de existências, veremos que a cada um é dado o que merece, sem prejuízo do que lhe cabe no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus nunca é interrompida. O homem jamais deve perder de vista que está em mundo inferior, onde é mantido pelas suas imperfeições. A cada infortúnio ele deve dizer a si mesmo que se pertencesse a um mundo mais avançado, isso não lhe aconteceria, e que só depende dele mesmo não voltar à Terra, trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. Aí. É uma outra coisa, semana que vem a gente continua no 8. É uma outra coisa que a gente tem que analisar, o próprio planeta Terra. O planeta Terra é um mundo de provas e de expiações. Então, ele recebe aqui espíritos que estão em prova e em expiação. Alguns vêm em missão, mas a maioria está em prova e expiação. A grande maioria de nós somos espíritos rebeldes às leis de Deus. Ele diz lá, o que caracteriza, a gente vai chegar aqui no Evangelho, tem aqui que eu não me lembro aonde que está, que nós somos espíritos rebeldes à lei de Deus. Por isso que estamos aqui. O mundo, os mundos são condizentes com os espíritos que habitam lá. Mundo de provas e expiações, espírito de provas e expiações. Mundos felizes, espíritos que conseguiram a felicidade. E por aí vai. Question? Pergunta, Maria. Ajuda a gente a pensar, né? Fala, Gabriel. Sim. Acontece muito. A não ser que, por exemplo, você cometeu suicídio, você está tão desequilibrado, tão desnorteado, você não tem nem condições de escolher. Acontece também que às vezes você foi tão ruim, abusou tanto da liberdade, que é imposto a você uma prova, uma expiação. Mas, em muitos casos, e a maior parte dos casos, a gente escolhe as nossas provas. Entendeu? Entendeu, Ângela? Sim. A família que a gente cai é a família que a gente precisa. Todo mundo está na família certa. Às vezes, são espíritos que amamos e nos unimos por laços afetivos. Às vezes, são espíritos que odiamos e se nos unimos para aprender a nos perdoar, a nos amar. A maioria dos casamentos, muitos casamentos, são provacionais. Tem uns casamentos por amor, mas tem uns por prova. Você vai ter que ficar ali, porque você largou o bonde no meio do caminho, agora você vai pegar no meio do caminho. Tudo é para conduzir ao amor, ao perdão, à compreensão. E a dor é para despertar isso em nós. A dor é para isso. Sem dor a gente erraria muito. A dor é necessária nesses mundos de provas e expiações.
Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos benfeitores aqui presentes, a Leon Denis e a Allan Kardec. Muito obrigado. Em nome do amor que vibra na nossa casa, o SEAP, em nome do altivo, da coluna de espíritos que dirige o nosso Centro Espírita Altivo Panfiro, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus, do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrados os estudos da noite de hoje e a jornada de hoje em nossa casa de amor. Que assim seja.